rapidinho para registrar o trade de hoje, dia 31/7/2025. O mercado já abriu em gap, como já mostrei em outros vídeos. Essas linhas aqui são as minhas marcações do dia, tá? Eu pego aí o diário, né? Pego o dia anterior, traço máxima, mínima 50% nele, aliás, traço a FIBO nele, né? Então daí eu tenho uma FIBO aqui separada de 25% a 25%, que daí ele vai pegar o zero, aí ele vai pegar aqui, ó, o 0%, a mínima, o 25%, 50%, 75% e o 100%. Beleza? E aí eu olho também algum gatilho no diário, né, para saber se ele fez, qual que é a tendência que ele tá. Eu uso aqui também as médias, tá? As médias móveis, ó, a clássica, né? A 200, 21 e a 9, tá? Então, se a gente olhar para o índice na tendência do diário dele, a princípio ele está em queda, tá vendo? Além das médias alinhadas, né? Eu não olho as médias somente. As médias eu tenho algumas coisas que eu olho nela, mas o que eu tô vendo aqui, ó, é o preço rompido, né? Desse topo aqui, ó, no momento que ele rompeu esse fundo, ele tá em tendência de baixa. Esses 2 dias que ele fez aqui, inclusive ontem, aquela pancada lá, essa situação aí do Trump, Alexandre de Moraes, essas coisas aí, foi só uma retração, uma pancada que ele deu para cima. Mas é o que eu falo, a gente não pode ficar fissurado em notícias, essas coisas. Claro que assim, isso movimenta, né, o mercado. E para a gente que é day trade, a gente que faz negociações dentro do dia, isso é bom que dá volatilidade, né? Mas daqui a 6 meses, daqui 3 meses, a gente nem vai lembrar que esse dia aqui, que essa pancada aqui foi por causa de notícia, por causa de não sei o que, né? A gente só vai estar vendo o que? A gente só vai estar vendo o gráfico. A gente vai estar vendo o que? As ondas de Elliott lá. A gente vai estar vendo o movimentar do preço, que é topo, fundo 50%, 75%, né? Se a gente pegar aqui, ó, por exemplo, essa pernada aqui, ó, o preço deu depois que rompeu esse fundo, né? Colocando aqui, a gente teve esse rompimento de fundo e a gente tem esse fundo. Olha onde esse preço veio, 23,6%, né? Aqui, ó, esse verdinho aqui, ó, 23,6%. Independente da notícia, independente de qualquer coisa, a gente vai ver o mercado se comportando dessa forma, né? Não se explica porque identificou-se que ele funciona desse jeito, tá? Então o mercado hoje era de queda, né? Por causa que ele já tinha feito essa retração dele, chegando nesse fundo aqui, ó, por exemplo, né? Aqui ele tem alguns alvos, né? Ele vai ter o alvo lá no 123,4% do diário, né? Eu tô olhando para o diário, nessa pernada aqui, ó. Ou ele pode chegar aqui, não passar e começar a subir. A partir do momento que ele romper esse topo aqui, ele a princípio ele vai ficar dentro de uma onda complexa, tá? E se ele romper esse topo aqui, daí ele muda de tendência, né? Porque daí a gente vai ter uma mudança de característica aqui, ó. Mas a partir desse momento que ele vem aqui em cima, pelo menos essa descida aqui, para tentar fazer um fundo duplo, ele precisaria vir fazer,
né? Então, a grande probabilidade nessa primeira hora dele aqui era realmente vir dar essa queda aqui, essa correção. Porque dessa correção, ela seria ou a impulsão dessa perna para a continuidade da tendência, ou a retração dessa perna para tentar subir. Então a gente que é pessoa física, day trader, a gente quer um pedacinho aqui, né? 300 pontos, 500 pontos, tá? Então, deixa eu tirar essa linha aqui porque ela é só nível de estudos. Eu trabalho com essa daqui, sabendo que a tendência é de baixa, mas que no dia ele tem essas regiões aqui de liquidez, né, de oferta e demanda, né? Você vê que, ó, o preço buscou exatamente os 50% do dia anterior, ó. Ele abriu e veio testar os 50 e desceu. Ele tinha algo no 25, ele abriu abaixo dos 50%, é uma aula que o Cassius ensina lá também. Ele abriu abaixo dos 50% aqui, ó, ele poderia vir buscar o fundo, 50%, podia vir buscar o fundo, tá? E se romper, daí ele vai ter os saldos dele para baixo, ok? Aí eu queria só, eu quero fazer um videozinho rápido, só mostrando como é que foi o trade de hoje, que foi exatamente o vídeo que eu gravei ontem aí, deixei no canal aí, que são os padrões, né? Eu uso aqui as médias para me dar um direcionamento da força do preço, porque se as médias estão alinhadinhas, tá vendo, ó, no 2 minutos, no 5, vamos olhar pelo 2 minutos aqui, ó. Se as médias estão alinhadinhas, o preço está vindo comportando abaixo delas, tá vendo, ó? Ele tende a ir longe, ele fica fazendo candlezinho pequeno, mas ele não devolve, tá vendo, ó? Então eu cheguei no mercado hoje aqui, eu não gosto de chegar às 10 em ponto, que eu gosto de chegar e já ver algum movimento, ver algum direcionamento, ver alguma coisa. Mas se a gente for olhar, ó, o preço já abriu em gap, então aqui nós tínhamos uma barra vermelha, já rompendo os fundos aqui, teve uma tentativa de alta e um candle fechando abaixo. A venda seria aqui com o stop aqui em cima. Lógico que não dá para fazer porque o stop é muitíssimo caro, né? Então por isso que eu não gosto muito aí dos primeiros minutos do mercado, que às vezes ou ele consolida ou ele vai deixar uns stops caros, 550 pontos. Às vezes a pessoa entrar aqui e deixar um stopzinho curto de 80 pontos, 70 pontos, o preço vem, violina e vai embora. Então é melhor esperar, depois que ao longo do dia ele vai dar oportunidades, que foi o que ele fez aqui, ó. Nós tínhamos então esse rompimento aqui, né? O preço tentou retrair aqui, ó, nesse rompimento, tá vendo? Ele rompeu para cima, retração. E aí essa barra, a quarta barra aqui, ia definir para que lado que ele iria. Opa, ficou vermelho. Então a venda seria aqui com o stop aqui atrás. E aí pegou esse trade para baixo, né? Mas eu não fiz esse, tá? Eu cheguei, o preço já estava mais ou menos aqui. E aqui de novo a gente tem o rompimento para baixo, né, dessa barra aqui. Deixa eu colocar os contadores aqui. Da barra 16 em cima do candle 15, que aí o 17 vem retrair, né? Esse movimentinho aqui, ó, a entradinha foi aqui, então com stop aqui atrás da azulzinha, e daí ele vem embora. Mas como ele estava nessa consolidação aqui, e isso daqui, ó, é um alvo, tá vendo, ó? Por que é alvo? Porque era o 25% do dia anterior. Então isso aqui
é uma região de alvo, né? Falei, bom, já que ele consolidou aqui, eu vou esperar ele romper, voltar e daí eu faço a minha entrada. E foi o que eu fiz. E olha só o padrãozinho que eu mostrei ontem, né? O rompimento, o 21 rompeu o 20 para cima. Eu vou entrar? Não, porque olha as médias. Olha as médias, olha a tendência, ó. Até marquei essa linha vermelha aqui, ó. Ou seja, eu só poderia pensar em compras acima daqui, porque ele rompeu esse fundo, né? A partir do momento que ele rompeu esse fundo, isso aqui é um topo. Então qualquer vendinha, qualquer compra que fosse feita aqui era retração, ele poderia vir só até esse ponto aqui para voltar a cair. Então eu estava esperando a continuidade da tendência. Bastante paciência, bastante tranquilidade. E aí a hora que ele faz o movimento, né? Ele rompeu para cima, o 22 devolveu. Vou colocar mais perto aqui para a gente ver. Ó, o 21 rompeu para cima, o 22 devolveu o rompimento e a quarta barra que ia definir para que lado que ele iria. Então tem a primeira barra, que é a barra de referência, a segunda barra que rompe, a terceira que faz a retração e a quarta que decide o lado. Tá vendo? Então eu tenho um padrãozinho bonitinho aqui, ó. Opa. Eu tenho aqui o padrãozinho bonitinho. E a entrada foi aqui, com o stopzinho aqui atrás. O stop normalmente pode ser atrás dessa barra 23 aqui, da quarta barra. Dificilmente ele vem buscar, até porque se ele vier buscar, nós estamos aqui. Até porque se ele vier buscar, ele ainda não rompeu o fundo, ó. Tá vendo? Então, se ele vier fazer esse movimento aqui para cima, ó, se ele pegou a minha entrada aqui, e ele pegou, veio no fundo, não rompeu e fez isso aqui assim, ó. Né? Deixa eu colocar para aquele outro, acho que fica melhor. Né? Se ele pega a minha ordem aqui, não rompe, faz isso e vem fazer isso daqui, o que vai ter acontecido aqui? Um fundo duplo. E aí onde que é o alvo desse fundo duplo? Ele está vindo buscar força para vir buscar essas retrações para cima aqui. Provavelmente ele vai testar e vai fazer isso. Se ele não achar vendedor aqui para jogar esse preço para baixo, fazer isso e jogar esse preço para baixo e ele voltar para a tendência, o que vai acontecer? Né? De repente ele chega aqui e muda a característica dele, ele vai vir tentar romper o topo. Então quanto antes eu sair aqui, mais barato fica. Então entrei aqui, a obrigação dele é fazer isso que ele fez. Ó, essa é a lógica que a gente está procurando, que ele faça isso que ele fez, que ele vem continuando dando máximas e mínimas mais baixas. Ele pode vir pequenininho, do jeito que for, mas não pode mais romper máxima. Tá vendo que ele não rompe, ó? Não rompe máxima. Ele fica organizadinho quando ele está na tendência. Então é esse tipo de entrada que a gente quer. A gente não quer aquele movimento batido para um lado, para o outro, aí a consolidação igual aqui, ó. Eu não quero isso. Eu quero isso. Então eu vou esperar com bastante calma, tranquilidade, ele sair, fazer aquele padrãozinho e vir, né? Então aqui, ó, eu tinha a minha entradinha. Tinha a minha entradinha que eu tenho aqui de 125 e 250 pontos, né? Inclusive o stop técnico estava dentro do meu gerenciamento, tá vendo aqui, ó?
dentro do meu gerenciamento ele bloqueia, porque eu coloquei a partir de, se você fizer R$100, bloqueia. Então aqui, ó, entrei aqui, estava dentro do meu gerenciamento. Deixa eu colocar pelo outro pra gente. A entrada foi aqui. Por que dessa entrada? Lembra? Rompimento. O 21 rompeu para cima, tentou retrair. O 22 já devolveu e o 23 deu continuidade na tendência. Então eu entro no 24 aqui, abertura dele, não é nem rompimento aqui nem nada. Se quiser entrar no rompimento pode, nesse caso aqui ele ficou pequenininho, mas a entrada é aqui. Na abertura dele o stopzinho ficou de R$15, ou seja, 75 pontos, e eu ia vir buscar os 250. Só que o que aconteceu aqui antes dos 250? Ele fez uma barrinha positiva, ele fez o padrãozinho aqui, ó. Ele fez um rompimento, ó. Ele fez um rompimento do 27 sobre o 26, o 28 tentou retrair e o 29 devolveu dando continuidade. Aí o que eu fiz? Falei, opa, eu vou tentar bater a meta aqui num único trade. Vou buscar 500 pontos. Que a minha meta é 500 pontos por dia. E aí eu já estou protegido aqui atrás desse azulzinho, né? Porque daí ele estaria protegido aqui, atrás desse azulzinho. E foi o que ele fez. Daí ele chegou aqui pertinho, ficou batendo. Falei, ai caramba. Mas daí eu já estava protegido, eu trouxe a minha proteção para trás desse azulzinho quando ele rompeu aqui. E eu poderia ter vindo trazendo barra a barra, né? Mas eu saí aí nos 500 pontos, porque meta a gente tem que respeitar. Na verdade, ele teria saído no mesmo ponto aqui, ó. Depois ele foi, ele teria saído no mesmo ponto aqui. Até porque aqui eu já estava próximo da mínima do dia, tá vendo? Ó, o 0% é a FIBO do diário lá anterior, então está próximo da mínima do dia, próximo do menos 1,5%, né? Ele já bateu nesses alvos aqui, que é um alvo de 120 minutos, né? Então daí o que eu normalmente olho? Eu tenho aqui os 5 minutos, 5 minutos fez o padrãozinho, mesma coisa, né? Então aqui em cima, ó, a gente tinha o último rompimento. Retração, não rompeu ninguém rompeu ninguém, só esse carinha aqui que tentou violar, mas voltou, não voltou. E aí o 7 rompeu abaixo do 6, dando continuidade. Poderia ter feito a entrada aqui, só que aqui o stop estava um pouquinho caro, não estava dentro dos 125 pontos, estava um pouquinho caro, tá vendo, ó? Do preço, tá? Ó, o stop aqui seria de 235 pontos. Por isso que quando eu vejo esse movimento no 5, eu vou lá pro 2 para ver a entradinha pelo 2. Quando eu vejo o movimento no 5, eu vou pro 2. Aí quando eu chego no 2, ó, que a gente tem aquela entradinha que eu estava mostrando para vocês. Pelo 2 ele adiantou aqui em cima, lembra? Entrou aqui no meio dessa barra. Mas como estava dentro dessa consolidaçãozinha aqui, eu não quis participar. Daí eu esperei ele sair, voltar, e daí eu entrei aqui. Vamos ver lá pelo 5 como que estava. Ó, no 5 o que aconteceu? Ele rompeu, rompimento, retração, continuidade, né? Pelo 5 a entrada foi aqui, nessa barra, na abertura dessa barra, que aí sim aqui estaria dentro do nosso gerenciamento de 125 pontos, o padrãozinho bonitinho. O que a gente precisa? A gente precisa de precisa lá
os nossos 250 ou 500 pontos. Né? Daí a gente buscou os 500 pontos aqui, entendeu? Então foi esse o trade de hoje, bem bacaninha dentro dos estudos, deixar registrado aí. E agora o preço está batendo nos alvos aí, vai tentar fazer uma retração, né? Eu olho também os 60 minutos que o Cassius ensina pra gente, que é o seguinte, ó, naquele momento, né, que eu fiz a entrada aqui, ó, na hora da saída do meu trade aqui, que ele estava próximo de sair o meu trade aqui, os 60 minutos estava abrindo, né? Tá vendo aqui, ó? Era o momento dos 60 minutos. Então, ó, o meu alvo, minto aqui, ó, o meu alvo estava aqui, né? 250 pontos. 250 pontos. Só que ele não deu o alvo, né? E deixou esse azulzinho logo de cara aqui. E lá pelo 5, ele tinha deixado também esse carinha aqui, ó. Né? Cadê? Ó, 9h55. Daí o das 10 horas já abriu vindo para baixo e deixou isso daqui. Falei, opa, então o que eu vou fazer? Eu vou trazer o meu stop gain para cá, minha proteção para cá. E vou pegar essa pancada da segunda hora aí para baixo. Ele pode dar continuidade. Daí eu coloquei o meu stop aqui, que estava exatamente atrás daquele azulzinho lá, ó, pelo 2 minutos. E daí ele veio, né? Eu peguei essa continuidade, porque a gente tinha os 60 minutos negativos, a gente tinha os 60 minutos negativo e tinha a primeira barra também negativa. Então, pelo o operacional do Cassius, aqui é uma venda, né? Então eu já estava vendido desde lá de cima. Então eu peguei isso daqui, peguei uma parte do 60 da primeira hora e uma continuidade do 60 da segunda hora. O padrãozinho acontecendo aqui de novo, ó, rompimento, retração, impulsão, não continuou, né? Ninguém rompe ninguém. Opa, rompimento, rompeu, ó. E já está dando continuidade para cima, né? Daí se a gente for pegar lá pelo 2, o que está acontecendo lá no 2? Pelo 2 minutos, como que tá bem mais bonitinho, ó. Rompeu, deu continuidade, esse aqui rompeu para baixo, devolveu, aí retração, olha só como que é a mesma coisa toda hora. Então, o 42 rompeu o 41, 43 é retração, o 44 tinha que romper para baixo, não rompeu para baixo, foi para cima, entrada no 50% dele, dando continuidade para cima. Então, você pega a ida, você pega a volta, ó, a entrada seria aqui. Vou colocar, aqui não vai conseguir entrar. Então, impulsão, retração, direção. Esse aqui, o quarto candle daria a direção do preço. Então, impulsão, retração, direção. Opa, ficou azul. Entrada aqui. Com um stopzinho atrás, curtinho. Stopzinho de 60 pontos. Não quisesse pegar, podia esperar ele romper aqui ou esperar ele romper aqui em cima, que seria a mudança de característica pelo 2 minutos, tá? Espera romper aqui em cima, esse violou, esse rompeu, opa, rompeu, você entra, já deu mais 250 pontos, só daqui para cima também já deu os 500 pontos de volta, olha que legal. Então poderia ter feito 1000 pontos hoje, com 2 entradas, ó, tá indo embora, né? Beleza? Então é isso daí, eu queria deixar registrado os estudos, não quero fazer um vídeo muito grande, já está dando 25 minutos. Mas o padrãozinho funciona muito e vamos que vamos seguindo aqui nos estudos. Abraço, 31/7/2025.